Muita gente me pergunta e é sobre exatamente isso que eu vou trazer para vocês no dia de hoje. Engie Brasil, quais são os motivos e também um pouquinho sobre essa empresa que me faz ser acionista dela. Vamos lá então? Mantendo então aqui o nosso costume de todo início de vídeo, está sendo gravado no dia 6/12 de 2024. Não é uma recomendação, é um caráter educacional, tem muita informação bacana aqui para você aprender. E se você quiser entender alguns detalhes mais aprofundados sobre essa empresa e outras também, quiser saber minha verdadeira opinião em relação se vale a pena comprar agora ou não, ou se talvez seja mais interessante apenas observar os próximos passos, basta você se inscrever no nosso Clube VDA, menos de R$ 1 por dia, e se você não gostar, você pode cancelar a qualquer momento. Não existe nenhum tipo de contrato de 1, 2, 3 ou até mais anos. Tudo bem? Mas vamos ao que interessa no nosso vídeo de hoje. Sempre fundamental a gente falar um pouquinho sobre a origem da empresa e qual que seria a fotografia do dia de hoje. Não vou me alongar muito aqui, tudo bem? Mas lá em 1994, já tem um tempo já, né? No ano em que nós tivemos o nosso início do Plano Real, a criação da Nacional Energética através ali do Banco Nacional começou a ser o seu primeiro embrião em relação à Engie Brasil que a gente conhece hoje. No ano seguinte, em 1995, a Tractebel, que é uma empresa da Bélgica, ela começou a procurar algumas parcerias no Brasil nesse setor de energia. Nos anos posteriores, ela acabou abrindo então alguns escritórios e acabou adquirindo esses ativos que hoje são da nossa Engie Brasil. Já em 2016, um bom tempo depois, tivemos ali a mudança do nome de Tractebel para Engie e também o ticker, o código de negociação, que era TBLE, passou a ser EGIE, que é hoje o nosso papel EGIE3, porque só temos ações ordinárias. Qual seria a fotografia dessa empresa hoje? Capacidade instalada de geração 10 gigawatts, gigantesca no nosso país, perdendo apenas para a Eletrobras. Mais de 2 gigas em construção, tem um faturamento ali de mais de 12 bilhões lá em 2022, então hoje já está bem maior do que isso. Um ponto que eles fazem questão de manter fontes 100% renováveis, mais de 3,8 mil quilômetros de linhas de transmissão em operação, seja apenas dela ou em parceria, mais de 2.600 colaboradores. Isso aqui talvez seja uma métrica um pouco mais subjetiva, que a gente não sabe muito o efeito prático disso, e ela também faz parte ali, tem uma posição na maior empresa de gasoduto do nosso país, que é a TAG. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente em relação a alguns movimentos que ela fez em relação a essa participação. Já trazendo informação nova para vocês, lembrem-se, a Engie Brasil ela não trabalha com portfólio perfeito. Eu estou falando aqui no caso de geração hidrelétrica, eólica e solar. Ela não pensa numa distribuição exata que ela vai tentar correr atrás. Dependendo do cenário que nós temos no nosso mercado, ela vai direcionar um pouco mais para alguma dessas fontes, ou talvez, por que não, para um outro segmento, como o caso de transmissão de energia. Foi até esse ano de 2024, foi desse jeito em que eles arremataram um lote em que aumentou em 30% a sua malha de linha de transmissão. E já que a gente está falando sobre esse tema, vamos tentar fazer um comparativo com as empresas transmissoras que a gente tem mais familiaridade. A Taesa tem por volta de 15 mil quilômetros de linhas de transmissão, e a Isae, a nossa antiga TRPL, ela tem mais ou menos 23 mil. Então a Engie, de fato, no segmento de transmissão, ela é muito pequenininha ainda. Quem quer olhar o meio copo cheio, ela pode crescer muito. Quem quer olhar o meio copo vazio, ela talvez tenha pouca sinergia nos próximos leilões de transmissão, já que ela tem uma malha instalada menor. Enfim, eu acho que tem muito caminho ainda para acontecer nos próximos anos. De todo modo, então ela atua com transmissão, geração, o trading, que é um nome bonito para comercialização, e aqui a gente destaca muito a Auren, que é a maior empresa de comercialização, antes mesmo dessa união que ela fez, essa combinação de negócios com a AS Brasil, e eles têm uma participação na TAG, na parte de gás natural,
que é um assunto que gerou um pouco de polêmica, mas no final do dia eu enxergo com bons olhos isso aqui. Olha só como que essa empresa mudou nos últimos anos. Lá em 2016, ela era 100% geração e comercialização de energia. Com o tempo, ela aumentou então para o ano passado para 10% em transmissão. Esse ano aqui, nos 9 meses de 2024, já aumentou para 13%. E a TAG, que representava 14%, hoje representa apenas 9%. E por que isso aconteceu? Porque eles venderam parte da sua posição nesse negócio, que não é o core. Quando a gente fala que não é o core, termo em inglês também, significa basicamente que não é a atividade principal da Engie. Foi ali um movimento de investimento que deu muito certo e estão agora saindo, diminuindo essa sua posição para realocar esse dinheiro em outros investimentos. Quando a gente faz uma comparação de capacidade instalada, que eu tinha falado para vocês sobre geração, a Eletrobras ali ele está com 44 gigawatts. É muita coisa, né? É gigantesca. Tanto que se você somar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até mais, a sétima colocada não dá tudo aquilo que a Eletrobras tem. De todo modo, a Engie ela é a segunda maior e logo atrás vem agora a Auren junto com os ativos da AES Brasil. Indo mais adiante, agora que a gente já entendeu como é que ela faz dinheiro, como que ela está exposta ao setor de energia no nosso país, é muito legal você olhar aqui um pouquinho do controlador e fica como convite para você olhar sempre alguma teleconferência. Eu sei que está em outra língua, às vezes em francês, em inglês, em espanhol, mas tenta assistir alguma teleconferência dos seus controladores. O que eu quero dizer? A Engie Brasil ela tem quase 69% das suas ações na mão da Engie Brasil Participações, que está, na verdade, lá na controladora francesa Engie da Europa. Depois nós temos o Banco Clássico com aproximadamente 10%, é uma posição bem antiga, salvo engano, ali de 2005, se eu não estiver falando muita bobagem, depois a gente tem que confirmar isso aqui direitinho, mas esse Banco Clássico, ele foi herdado, atualmente está com José João Abdala Filho, a família Abdala, que é bem conhecida, eles têm posições em Petrobras, Cemig, Engie e Eletrobras. Então, é uma família bilionária do nosso país e tem uma posição relevante de quase 10%, não dá para ignorar, certo? E ali, aproximadamente 21% é o que a gente chama de free float ou de ações em circulação. Então veja que são apenas 174 milhões de ações que são negociadas livremente, enquanto todo o restante ali fica na mão desses controladores, recebendo, né, e tomando algumas decisões, recebendo os resultados, boa parte dos resultados, e tomando as principais decisões que eles vão definir daqui para frente. E quando eu falei para vocês olharem um pouquinho sobre o controlador, isso daqui é em relação à controladora francesa, tá? Hoje eles atuam na América do Norte, na América do Sul, Latam e América Latina, tá? França, obviamente, restante da Europa, Ásia, Oriente Médio, África e Austrália. Então eles estão espalhados no mundo inteiro e ainda tem alguns outros ali, uma porcentagem menor, mas eles estão espalhados e um dos focos que eles têm para a meta de 2030, a CEO, eu esqueci o nome dela, desculpa mesmo, mas ela falou que eles têm uma meta para 2030 em alcançar em fontes renováveis uma capacidade instalada de 80 gigawatts. Salvo engano, hoje eles estão em torno de 50 a 53 gigawatts, então tem quase 30 para serem construídos ainda. Se isso vai ser feito no Brasil ou não, não sabemos, mas de fato o cenário não é tão agradável assim, até porque quem acompanha o Vida de Acionista sabe que nós estaremos vivendo até 2027, 2028, um contexto de sobre-oferta na geração de energia. Então o consumo está muito inferior à oferta, o que pressiona o preço para baixo e também torna um grande desestímulo para que a gente faça novas construções. De todo modo, isso aí é apenas uma questão conjuntural. Até 2030 tem muita água ainda para rolar por aí. Avançando um pouco mais, lembra que eu falei um pouquinho sobre a TAG? TAG significa Transportadora Associada de Gás. Internamente, na Engie Brasil, eles gostam de chamar que é o seguinte, e a TAG? A TAG está ajudando o grupo. Basicamente é isso. Como vocês sabem, eles trabalham ali na parte toda Nordeste, descendo até ali o Rio de Janeiro,
e também lá no estado do Amazonas, na Bacia dos Solimões. É uma série de gasodutos que acaba servindo como um ponto estratégico muito importante no nosso país em termos de infraestrutura. E quando é que isso aí aconteceu? A Engie Brasil, ela comprou 32,5% da TAG em 2019. Foi bem questionado isso aí, porque realmente não fazia muito sentido no primeiro momento, mas foi uma oportunidade, foi uma boa negociação. Em 2024 também foram muito questionados, porque eles venderam parcialmente ali 15%, ficando atualmente com 17,5% da TAG. De todo modo, o que a gente tem que entender aqui? Eu vejo pelo lado positivo. É uma participação relevante ainda, tem trazido bons resultados, ou seja, foi um investimento altamente rentável. E lembrando que no ano de 2024 eles bateram um recorde investindo quase 10 bilhões de reais. Eu vou repetir, 10 bilhões, que é um comparativo que talvez não tenha muita proporção, mas você vai entender. Outra empresa que fez um grande investimento em um ciclo em vários anos foi a própria Klabin, com mais de 12 bilhões. Então perceba que você colocar em apenas um ano 10 bi é muita grana. Então a Engie não é uma empresa pequena, ela tem números cada vez maiores e mais robustos, e é sempre importante você lembrar que quando a gente está falando de empresas que atuam no setor de geração, se ela for muito grande, como é a Engie, a Eletrobras e a Auren também, o poder de barganha, de negociação, tende a ser muito interessante. Ainda mais com esse portfólio que é bem diversificado sim. Mas vamos mais adiante ainda. E esse vai ser um grande momento de exceção que eu vou fazer para vocês aqui nos vídeos abertos. Eu estou expondo um racional que eu trouxe para o pessoal lá do Clube VDA. Não se esqueça, menos de R$1 por dia, é muito baratinho. Se você não gostar, você cancela a hora que você quiser. Eu fiz, depois de visitar presencialmente lá em Florianópolis e participar do evento da Engie Brasil, eu fiz um estudo e eu vou trazer para vocês aqui os gráficos, mas quem tiver interesse em ler esse texto, dá uma pausada que você vai ver todos os argumentos que eu trouxe em relação a essa nova posição que eu coloquei na minha carteira. Desde 2019, na realidade, desde 2021, quando a gente começou a vida de acionista, a minha carteira particular ela é 100% pública. Tudo que eu falo aqui com vocês, eu acabo materializando em movimentos na minha carteira. Quando eu acerto, eu trago também esse acerto, e quando eu erro, eu também mostro para que vocês não errem nas suas carteiras, nas suas respectivas vidas de acionista. Combinado? De todo modo, foram aqui aproximadamente 4 argumentos mais gerais, além de outros 8 que eu trouxe para vocês. Então, 12 motivos que me fizeram acreditar que Engie é um bom momento para a gente poder comprar. Vamos a eles. Para quem não está muito habituado, lá no nosso Clube VDA eu gosto muito de mostrar alguns vídeos que são os vídeos mais práticos. Então, colocando a mão na massa e cada um fazendo o seu próprio estudo do jeito que quer. A ideia não é ficar vendendo peixe, mas ensinar você a pescar, ok? Então, entrando aqui no site de RI da Engie, a gente vai em Investidores, Demonstrações Financeiras. Quando você entra aqui, você vai ter acesso às planilhas interativas que são sensacionais, são muito completas. Você vem aqui em balanços e indicadores. No momento em que carrega a página, tem várias formas aqui de você enxergar a empresa. Eu gosto muito aqui nos vídeos de usar a demonstração de resultado. E olha só que interessante, vamos separar aqui os períodos pelos anos. Eu não vou querer olhar trimestralmente não, tá? Apenas o resumo. Eles trazem desde 2014 até 2023, julgo eu que é uma janela interessante, são 10 anos, certo? E aqui você vai ter a receita, custo, resultado bruto, lucro do período, etc, etc e etc. Depois disso a gente vai lá, faz esse download dessa planilha já consolidada e depois a gente vai aqui em indicadores. Faremos a mesma coisa, olha o período, coloca só o consolidado dos anos e faz o download aqui em Excel. Tudo bem? Depois que você abriu esse arquivo, copie todo esse conteúdo lá para a sua pasta que você coloca no Google Drive. Eu, pelo menos, faço isso, tá? Todos os meus estudos, todos os vídeos, todas as planilhas, tabelas e dados que eu gosto de ficar avaliando, eu coloco numa pasta de estudos lá do Vida de Acionista, e é isso que a gente vai fazer. Ficar trabalhando no Excel, nenhum problema, é super tranquilo também, mas eu gosto de deixar tudo na nuvem. Então eu posso acessar do celular, do computador ou aonde eu estiver. A gente vai acelerar essa etapa e mostrar para vocês o resultado final.
Quando você copia para cá, obviamente vai ficar tudo bagunçado. É só a gente dar uma ajeitadinha aqui, bota do jeito que você quer, com as suas formatações. E aí vem a parte mais interessante. O que você vai querer extrair aqui de informação que você pode converter em imagem? Eu gosto muito de olhar para a dívida líquida pelo EBITDA, que eu julgo aqui que a gente vai ter uma boa percepção sobre a alavancagem da empresa. Gosto de olhar aqui sobre o ROIC. ROIC é o retorno em relação ao capital que foi investido. E aí a gente está falando de todo o capital dos sócios, que somos nós, e também aquele capital que você pegou emprestado. Então, as suas dívidas. Você tem que ter uma rentabilidade ali minimamente agradável. Julgamos aqui no VDA pelo menos de 20% para mais. É claro que você vai ter algumas oscilações, às vezes um cenário macroeconômico mais complicado, ou um grande ciclo de investimento também pode acabar derrubando isso aqui, mas é pontual. De todo modo, é legal você ficar de olho. Também gosto de olhar muito para margem EBITDA e margem líquida. Então, todos esses aqui a gente vai comparar com os anos de 2023 a 2012. E olha a bagunça que fica, mas é aquela bagunça organizada, não tem problema nenhum. Você vai separando cada um desses indicadores, desses resultados, e você vai sempre gerar aqui alguns gráficos. Calma que a gente vai explicar, e eu vou colocar tudo bonitinho na apresentação. Você pode fazer o mesmo com a DRE. Lembra que a gente tinha falado? Demonstração de resultado do exercício, receitas, custos, resultado bruto, resultado financeiro, às vezes é legal você olhar, mas aqui eu peguei basicamente o lucro líquido do período. Também coloquei aqui e gerei o gráfico para vocês. Vamos voltar para a nossa apresentação para deixar tudo mais organizado e fácil de fazer a nossa leitura. Pois bem, depois que a gente deixa tudo mais fácil, olha só algumas leituras que a gente pode fazer. Dívida líquida pelo EBITDA, né, a nossa medida aqui de alavancagem. Perceba que de 2012 até 2023, que é aqui o último, a empresa nunca teve uma alavancagem acima de 3 vezes. Isso me chamou muita atenção, porque ela tem uma forte exposição ao segmento de geração de energia, e a gente conhece algumas empresas que estão com suas alavancagens muito acima disso. Julgo eu que é um patamar extremamente saudável você conseguir colocar em uma década, sempre abaixo de 3 vezes, crescendo muito bem os seus resultados. E como que a gente pode ver isso? Uma das formas é olhar o lucro líquido. Salvo 2021, que realmente foi um ano ali muito ainda em cima da pandemia, vários aspectos bem complicados que estavam acontecendo, mas se você parar para pensar e forçar um pouquinho a barra, tá? Tem que forçar mesmo aqui, tem uma tendência clara de crescimento, quase que em linha reta até 2021, e desde 2021 também uma recuperação com lucros crescentes. Isso passa para a gente, na última década, uma percepção muito boa e saudável das decisões que são feitas lá dentro. Outra forma que você pode avaliar também é a questão da margem EBITDA e a margem líquida. A margem EBITDA seria ali uma referência em relação à sua geração de caixa. É claro que a gente tem que fazer algumas correções aqui, mas perceba que os piores anos sempre você teve ali um valor acima de 44%. Bruno, não tenho uma noção muito boa em relação a isso. Então, nesse momento, eu vou te dar um atalho. Acima de 40% é sensacional para uma empresa desse porte, nesse modelo de negócio. Ok? Olhando para a margem líquida, a gente tirando o ano de 2021, que foi realmente bem baixo, e pontual, perceba que é um não recorrente de fato. Porque nos outros anos, a gente sempre teve valores de margem líquida acima de 20%, acima de 21%. Então, também aqui, acima de 20%. De maneira bem geral, é excelente. Aqui acima de 40, muito bacana. E qual que é o ROIC médio? Que é um valor que a gente gosta muito de olhar, principalmente por conta do EVA, que é uma metodologia que o professor Oscar Malvez trouxe lá dos Estados Unidos, fez um livro, inclusive esse é um conteúdo exclusivo que a gente tem dentro do Clube VDA, mostrando algumas percepções e leituras que você pode fazer das suas empresas. Sempre olhe o ROIC. Não apenas o ROI, mas principalmente o ROIC. Fora o ano ali de 2021, que foi um pouquinho mais fraco, mas sempre esteve ali por volta de 20% ou mais. 2022 ficou em 19,98%. Eu vou dar aqui o braço a torcer e vou falar que é 20%. Tudo bem, mas essa consistência de ROIC acima de 20% é muito bom para uma empresa como a Engie também. Mas nem tudo são flores, a gente sabe disso.
E eu poderia ficar falando aqui vários aspectos negativos em relação à Engie, um deles que eu vou só citar verbalmente, a sua controladora, ela já teve ali alguma certa relação com alguns escândalos políticos no nosso país. Infelizmente, nem tudo é perfeito, mas a Engie Brasil em específico, até então, até onde eu pude pesquisar, tem ali a sua reputação muito bem conservada e protegida. Isso é fundamental. Outro ponto agora importante do ponto de vista de operacional, que são os curtailments. Nós fizemos uma live exclusiva para os membros do Clube VDA, explicando e destrinchando bastante o setor de energia. E lá a gente avançou bastante nessa questão, traduzindo o que seria o curtailment, mas aqui de maneira bem sucinta e rápida, é uma forma de penalização que as geradoras elas acabam sofrendo por conta ali de uma obrigação de ter que reduzir, fazer uma restrição da sua geração, tanto na parte eólica quanto a solar. Tá? Qual que é o grande pulo do gato aqui? É você entender que o curtailment, ele agora é uma nova realidade em todas, vou repetir, todas as geradoras do nosso país e provavelmente do mundo inteiro, tá? Quer ver um exemplo? Imagina você lá numa cidade do Nordeste em que você tem vários complexos eólicos, aquelas pás, os aerogeradores. Chega um final de semana, de madrugada, como será que é o consumo de energia? Muito baixo. Concorda? Em relação aos dias da semana? Mas durante a noite, nesse momento, você tem uma geração muito grande por conta dos ventos. Então, esse momento ele vai sofrer curtailment e aí é uma penalização, é um dinheiro, é uma receita que não foi ali abocanhada pela geradora e aí você tem esses momentos que você tem que realmente restringir. Por uma questão de sobrecarga do sistema, ou por alguma questão de realmente ter esse desnível em relação ao consumo e geração. Enfim, tem vários motivos que a gente destrincha nas nossas lives semanais. Tudo bem? De todo modo aqui, comparar o Sistema Interligado Nacional e a Engie, a gente vê que realmente no terceiro TRI de 24, ela acabou sofrendo um pouco mais do que a nossa média do país. Ainda assim, com essa penalização, ela conseguiu ter um resultado muito sólido. Então é um ponto que você tem que ficar de olho daqui para frente, tá bom? E só para a gente chegar aqui nos finalmente do nosso vídeo, se você está aguentando e está realmente gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, porque nós temos vários e vários vídeos e também lives, pelo menos uma vez por mês, que é uma live aberta para todo mundo poder participar. Olhando a questão do dividendo da companhia, perceba que ela trabalha de 55% a 100% do seu payout aproximadamente. Períodos de grandes investimentos, 55%. Períodos mais tranquilos, 100%. Fazendo ali uma periodicidade semestral. Também você tem que ficar atento em relação a isso, tá? O que a gente está vivendo hoje, e também uma grande exceção que a gente está fazendo para vocês nesse vídeo aberto, é mostrar a nossa análise VDA. Todas as empresas ali são avaliadas particularmente, uma por uma. Eu faço algumas revisões trimestrais, às vezes até mensais ou semestrais, dos seus valores, do seu lucro por ação que vai ser distribuído e os nossos preços justos, sempre seguindo essa ordem. Nós pegamos algumas fontes internacionais, então a gente tem um lucro por ação de tantos reais. A gente pega ali um pouquinho de estudo da empresa, considerando o seu payout, e aí depois a gente faz algumas considerações em relação ao passado, e aí a gente coloca então o nosso lucro por ação, quando tem alguma revisão, né? Obviamente, a gente também deixa para você todos os momentos que a gente vai fazendo a revisão. Então você vai ficar sempre atento em relação ao que está acontecendo e qual foi a premissa que eu usei. Vamos supor que você fale assim, pô Bruno, eu não gostei muito de usar 55% de payout e acho que em 2025 eles vão pagar 100%. Não tem problema, é só você olhar esse racional, você faz o seu ajuste na linha específica dessa lógica e aí você chega no seu preço e está tudo certo. A plataforma VDA te dá liberdade para você definir o seu dividend yield e o quanto que você vai querer considerar dos preços e dos cálculos que a gente faz. Você tem autonomia, tá bom? Ou se você quiser, pode seguir aquilo que eu estou sugerindo na plataforma. De todo modo, nós tivemos então em 2024 quase 10 bi de investimento e no ano de 2025 ali menos de 4 bilhões e no ano de 2026 2 bilhões aproximadamente. Esse ano de 2024 provavelmente vai ser realmente os 55% de payout. Eu chuto que 2025 também teremos 55%,
mas em 2026 eu espero 100%. E nos preços atuais que nós estamos vivendo no dia de hoje, 6/12 de 2024, você pode ter ali por volta de um yield aproximado de 7%, se você fosse receber todo o provento desse ano. Agora, imagina o que vai acontecer se você comprar nos valores atuais, a empresa continuar crescendo do jeito que ela cresce na última década, entregando toda a competência dela. Você pode estar adquirindo agora, para 2026, melhor dizendo, um yield de 12%. Julgo eu que a Engie é a melhor empresa do setor de energia do nosso país. E um yield de 12% é algo inimaginável. Então, assim, esse foi um dos vários motivos que me fez acreditar que realmente esse tipo de investimento ele é interessante. Cabe você agora pensar nas suas premissas, olhar o seu projetivo, né? Como que vai ser a sua projeção lá no futuro, se você quer ser sócio ou não desse negócio. O meu papel aqui era trazer alguns argumentos. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.